Muito bem, pessoal. Agora estamos começando a nossa aula 9.2. Na aula 9.2, nós vamos ver aí os principais temas abordados na aula 9.1, sanar todas as dúvidas que possam ter surgido durante a nossa explanação, tá bom? Porque daqui a pouco tem as nossas atividades. Então, meu diretor, joga na tela. Olha aí, aula 9.2. Na aula 9.2, nós vamos reforçar a importância de entendermos o conceito, objetivo e função dos fósseis, evidências evolutivas e mecanismos de especiação. Então aí, ó, fossilização, fóssil e os seus processos de fossilização. Professor, dentro dessas questões de evidências evolutivas, nós temos órgãos homólogos, análogos e órgãos vestigiais. Fósseis, pessoal, são achados que passaram por um processo de preservação total, parcial, de um determinado ser vivo, de origem animal ou de origem vegetal. Pode passar por um processo de preservação por âmbar, por pressão ou por ser por mineralização, que aí ocorre a substituição da matéria orgânica pelo mineral ou produto que esteja ao redor do qual ele foi fossilizado. Mas também pode ser uma marca, como uma pegada. Pode ser também, não um pedaço preservado do animal, mas pode ser um rastro, um vestígio. Como assim, professor? Quando você encontra algo que remete à atividade de um determinado ser vivo. Quando você encontra vasos, pratos, quando você encontra material que remete a um determinado cerimonial de um comportamento de uma civilização antiga, isso tudo nos remete ao processo do que é um fóssil, do que é um vestígio. Mas também nós falamos sobre evidências evolutivas, onde nós temos estruturas anatomorfofisiológicas que podem ser semelhantes e estruturas anatomorfofisiológicas que são diferentes. E aí entendemos como ocorre um processo de separação, convergência adaptativa de determinados seres vivos. Falamos sobre os mecanismos de especiação, anagênese e cladogênese. Cladogênese, irradiação adaptativa. E órgãos, o quê? Homólogos. Já quando nós falamos sobre o processo de anagênese, convergência adaptativa, órgãos análogos. Claro que tanto os órgãos análogos como as convergências adaptativas nos auxiliam a perceber se o processo de evolução se deu por adaptação ambiental, lembra? Ave, golfinho, peixe, tubarão podem apresentar órgãos semelhantes, mas não significa que tenha a mesma origem embrionária. Para mim, meu diretor, meus queridos, finalizamos aqui. Agora vocês vão fazer as atividades. Daqui a pouco eu te volto para nós realizarmos as correções. Tchau, tchau. E aí, meus queridos? Eu me imagino assim, quando a gente começa a fazer as atividades, aí que surgem, né, muitas dúvidas. Então é nesse momento, não se preocupe. Vamos fazer as correções e sanar e verificar como é que foi esse processo de construção da resposta de vocês. Primeiro, vamos colocar a pergunta, se for uma pergunta aberta, o tio vai ler a pergunta.
depois a gente vai colocar a resposta. Na hora que eu colocar a resposta, professor, precisa estar igualzinho que o professor estava lendo aí para nós? Não. Só tem que ter as palavras-chave. Como assim? Eu sempre vou estar sublinhando umas palavras que são essenciais que elas estejam na sua resposta. Muitas vezes, você pode não ter colocado essa palavra, mas você descreveu, então não está errado. Durante a minha leitura da resposta, se você vê que eu coloquei um termo técnico, exemplo, cladogênese, ou anagênese. Ah, professor, eu não coloquei esse conceito, mas eu descrevi o conceito, então não está errado a sua resposta. Mas aí é o tempo que você tem de colocar entre parênteses essa palavra-chave que você não escreveu, mas você descreveu. Dessa forma se cria uma familiarização com o termo, tá bom? Questões fechadas. Vamos colocar a pergunta, vamos colocar as alternativas. Aí o tio mostra qual é, se é a letra A, B, C, D ou I. Pessoal, professor, não acertei. O senhor colocou aí a letra A como questão correta e eu coloquei aqui a letra C. A gente volta lá na lâmina para esclarecer por que a letra A é a única que tem como gabarito, tá bom? Vamos lá, meu diretor, na tela. Então vamos aí, ó. Fizemos as atividades, vamos sanar então essas dúvidas, se tiver alguma. Questão de número 1, uma questão aberta. Para que se dê a fossilização, é necessário que o organismo fique rapidamente ao abrigo de agentes de erosão. Descreva Descreva as 4 fases para que ocorra o processo de fossilização. Gente, lembra lá na aula? Nós colocamos essas 4 fases do processo de fossilização. Estava até colorida essas fases, né? E são fases, olha aí, ó, 4 fases do processo de fossilização. Tá? Professor, tinha que escrever do jeito que está aí? Não, mas tem que contemplar. Vamos ler? Eu vou colocar lá na resposta, eu voltei na lâmina, tá? É a lâmina 9. Só para mostrar que nós vimos isso aí. Então vamos ver aqui, para poder entendermos como poderia ficar aí, ó. Cobertura rápida, primeira fase. Cobertura rápida do organismo após sua morte, por sedimentos no fundo do mar. Tem que deixar claro que esse processo de fossilização, primeira etapa tem que ser rápido para que ocorra um processo de mineralização e um processo de preservação, tá? E sedimentos, claro que essa cobertura que a gente colocou no fundo do mar, mas de uma forma que seja preservado. Ao ser incorporado, segunda fase, esse sedimento que cobriu o determinado exemplar vivo sofra os mesmos fenômenos da diagênese e metamorfismo fossilizando-se. As rochas onde os fósseis se encontram incorporados sofrem modificações que fazem elevar alguns estratos. E por último, os fósseis, devido à erosão ou a outros fatores, aparecem na superfície. É quando a gente começa a encontrar esses fósseis. Então tem esses 4 processos aí, tá? Questão de número 2. Questão fechada. A palavra fóssil deriva do termo latim fossilis, que significa tirado da terra. A ciência que estuda os fósseis é a paleontologia, pessoal. Alternativa D. Paleontologia. Questão de número 3. Observe a figura, as estruturas locomotoras dos organismos nessa figura. Vamos lá. Considerando, nós temos aí uma ave, nós temos um tubarão, um morcego e um golfinho. Considerando os conceitos de
homologia e analogia, a alternativa correta quanto aos membros anteriores destes. Vamos lá. Alternativa A. Os golfinhos e as aves são análogos? Têm diferentes funções? O nado e o voo é a mesma origem embriológica? Não. A alternativa está errada. Alternativa B. Tubarões e morcegos são análogos? Têm diferentes funções? O nado e o voo e a mesma origem embrionária? Errado. Morcegos e aves são homólogos? Têm a mesma função? E o voo e a origem embrionária? Gente, um é mamífero, não tem nada a ver aqui, ó. Tubarão e golfinho são homólogos? Têm a mesma função em nada e origem embrionária? Não, gente, a única alternativa correta é a alternativa D. Os golfinhos e morcegos são homólogos, têm diferentes funções, o nado e o voo e mesma origem embrionária, tanto para as estruturas anteriores do golfinho e a estrutura anterior do morcego apresentam características embrionárias iguais, mas a sua função é totalmente diferente. Logo por isso, a alternativa A está correta em relação à pergunta sobre analogia e homologia. Questão de número 4. Esses órgãos são chamados de homólogos e podem indicar que, em relação aí também, a asa do morcego e a asa da ave. Vamos lá, ver a alternativa. Esses organismos possuem folhetos embrionários iguais. Esses organismos possuem um grau de proximidade comum. Esses organismos não passaram por um processo de seleção natural e por isso mantiveram sua origem embrionária. Alternativa D. Esses organismos foram formados a partir do processo de irradiação adaptativa. Ou alternativa E. Apesar da diferença funcional e embriológica, são órgãos homólogos. A única alternativa que contempla, pessoal, é a alternativa D. Esses organismos foram formados a partir de processos de irradiação adaptativa. Vamos então agora para a alternativa questão 5. Vamos lá? A partir de um mesmo tipo ancestral, ocorre o aparecimento de várias linhagens evolutivas divergentes. Um exemplo clássico do que o texto fala sugere que as patas dianteiras do cão e as asas do morcego, apesar de terem funções distintas, significa funções diferentes, porém, a origem embrionária é igual. Fale-se, portanto, de... Então, aí nós temos uma afirmação. Estamos afirmando que as patas dianteiras do cão e a asa do morcego apresentam, apesar de terem funções diferentes, a origem embrionária é igual. Quando seres apresentam estruturas anatômicas, quando seres apresentam estruturas anatômicas diferentes, mas têm a função embrionária igual, é uma questão de estruturas homólogas.
Então, a única alternativa que contempla essa frase aí, pessoal, são estruturas homólogas, ok? Vamos, então, aí para uma questão aí para a gente exercitar do Enem. Questão de número 6. Em relação à figura a seguir, podemos afirmar que há semelhança morfológica entre os dois tipos de asa. Aí, pessoal, nós temos uma asa de uma ave e uma asa de inseto, classes totalmente diferentes. Então a pergunta é, com relação à figura, podemos afirmar que há semelhança morfológica? Alternativa A, mostra a homologia entre elas, comprova a mesma origem embrionária, é resultado de uma radiação adaptativa, significa a execução de uma função igual pode ser... Professor, o que é essa adaptação? Adaptação. Pessoal, adaptação significa, não tem nada a ver. É tudo diferente. Ave é uma coisa, inseto é outra, a origem embrionária é diferente. É porque ocorreu uma adaptação evolutiva do meio, um mecanismo do meio que faz com que elas tenham a mesma função, mas não tem nada de origem. Comprova a ancestralidade comum, alternativa D, ou é consequência de uma irradiação adaptativa? Se a gente for analisar, pode criar uma dúvida entre a letra C e a letra E. Tá? Quem ficou entre dúvida dessas duas aí tá no páreo. Se é uma adaptação, resultado de uma adaptação, a execução de uma mesma função, ou a alternativa E, é uma consequência de uma irradiação. A única alternativa que contempla o processo de semelhança morfológica entre a asa do inseto e a asa de uma ave está em relação à letra C. É o resultado de uma adaptação à execução de uma mesma função. Tá bom? Pra cá, meu diretor. Meus queridos, a partir da finalização dessa atividade, nós vamos agora fazer uma imersão nas nossas próximas aulas sobre esses processos evolutivos envolvendo tantos os fatores evolutivos mencionados lá por Darwin, pelo neodarwinismo, aprofundando como é que esses processos adaptativos deram procedimento até os dias atuais, tá? Então, nas próximas aulas, a gente vai aí sempre pegar esses conceitos que nós vimos na aula, conceitos que nós vimos aqui nas atividades e aprofundar esses conceitos nas posteriores aulas que nós vamos ter, tá bom? Um abraço a todos vocês e até a próxima!